O Xiaomi Mi A1 foi um sucesso estrondoso e ninguém esperava essa parceria entre a Google e a Xiaomi. Trazer um smartphone com Android One, puro da Google, e com hardware muito bacana e de muito custo-benefício da Xiaomi foi uma ideia sensacional. Já teve review aqui no canal do Mi A1 e dessa vez eu estou trazendo o sucessor do Mi A1, o Mi A2, que é um smartphone que tem a missão de trazer melhorias do que a gente tinha no Mi A1 e tentar corrigir probleminhas do Mi A1, que no caso a bateria e a tela que não era de tão boa qualidade. Será que o Mi A2 é um intermediário premium de verdade? Será que ele compensa mais do que intermediários nacionais como o Zenfone 5 e Galaxy A8 Plus? Vem comigo nessa análise que eu te conto tudo sobre o Xiaomi Mi A2. Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você não conhece o canal, seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo de tecnologia que eu postar aqui. A gente faz review, análise, unboxing, um monte de coisa. Prazer, eu sou o Rudy Caro, se você não me conhecia, e vamos para a análise completa do Mi A2, um smartphone que me deu muita felicidade de usar. Eu gostei bastante de usar esse cara, eu fiquei bastante impressionado com o que ele consegue fazer e agora nós teremos uma análise completa desse carinha aqui para ver se ele realmente vale a pena. E se você estava procurando por uma oferta muito boa do Mi A2, eu vou deixar aqui na descrição um link para você comprar o Mi A2 com desconto da parceria entre o Tech Nerd e a GearBest e vou deixar o meu grupo de descontos dos melhores preços Tech Nerds para você entrar lá no Facebook ou no Telegram ou no WhatsApp e conferir todo dia uma seleção muito da hora da nossa curadoria aqui do Tech Nerd com muitas ofertas e cupons para você. A gente atualiza todo dia, então é muita oferta e muito desconto para você. Se inscreve aí. Falando em design, nós temos uma evolução do que a gente teve no Mi A1, tá? Além do que, a gente teve essa troca da posição de câmera de horizontal para vertical, para ficar um pouco mais parecido com o iPhone X, já que a Xiaomi teve esse objetivo mesmo, não tem jeito. Até o flash no meio da coisa a Xiaomi colocou, e esse smartphone tem um apelo bastante assim semelhante, é como se ele fosse um iPhone X, só que de metal, tá? Ele tá disponível em 3 cores, tá? Na cor azul, na cor dourada e na cor preta. Essa cor azul pra mim é a mais bonita, não tem jeito. Essa cor azul tem a frente branca, então se você esperava uma cor azul com frente preta tipo Mi A2 Lite, infelizmente eles só deixaram o design bonito no Mi A2 Lite mesmo. Essa cor branca desagrada muita gente, me desagrada também. Eu gosto de smartphones ou todos brancos, ou azul, uma cor bonita, vermelha e tal, com a frente preta, porque eu acho que fica mais estiloso. Mas enfim, comenta aí se você pensa igual a mim. Na parte traseira nós temos as duas câmeras bem saltadas, aqui tem um ramp ó, bem saltado, muito saltado mesmo, chega a ser exagerado, então usem a capinha, com as suas câmeras duplas, tá? Uma câmera de 12 megapixels e abertura de f1.7 e uma câmera secundária de 20 megapixels, com abertura também de f1.7, focada em low light. Essa câmera não é bem para zoom de 2x não, tá? É uma câmera para você fazer fotos em low light e é uma câmera que também faz o modo retrato. Flash dual tone aqui no meio, leitor de impressões digitais, logo da Xiaomi embaixo e linhas de antena em cima e embaixo, deixando o aparelho com um design bem bonitinho. Na lateral a gente tem o botão de volume mais e menos e o botão power. Na parte de cima a gente tem um microfone extra para chamadas e o infravermelho para você trollar a galera no shopping e controlar ar-condicionado, televisão, micro-ondas, o que diabo você queira. E na parte de baixo nós temos o famigerado USB tipo C, que é muito bom encontrar aqui, já que a Xiaomi não coloca tipo C no Redmi Note 6 Pro, por exemplo, e speaker single, tá? Tem duas furações de speakers, mas uma furação é só para som e outra furação é para microfone. Então é um speaker single, nada de speaker duplo. E aproveitando que eu já tô falando da parte de baixo do aparelho, o som do Mi A2 é um som interessante. É um som alto, tá? A caixa de som é bem alta dele, só que quando você coloca no volume máximo, ela dá uma rasgadinha, ela dá uma estouradinha. O som é bem flat, não é um som com graves muito acentuados, mas também não é um som que falta aquele bass, não é um som xoxo, tá? Só que é um som médio, é um som de médio grave para médio, mas que se você colocar no volume máximo vai deixar bem estridente, tá? No fone de ouvido o som é bem legal, mesmo que esse produto não tenha entrada para fone de ouvido. Na parte da frente, esse smartphone parece ter 3 câmeras frontais, mas não se engane, são 2 sensores e uma câmera frontal de 20 megapixels, muitos megapixels, mas com abertura de f2.2, o que é uma grande desvantagem, já que câmeras com mais megapixels têm menos entrada de luz, já que a luz precisa preencher mais megapixels. Então, quanto menos megapixels, mais luz entra, quanto mais megapixels, menos luz entra. Claro que o tamanho do sensor interfere bastante, claro que a abertura de f-stop interfere. Aqui a gente tem um f2.2 que não é muita coisa, tá? Eu esperaria um f2.0, mas a Xiaomi sempre coloca f2.2 nas frontais dos intermediários e deixa a selfie sim um pouco mais escuras, mesmo durante o dia, tá?
Falando em display, o Mi A2 tem um display bem bonitinho, tá? De 6 polegadas, na tecnologia IPS LCD, com 1080 por 2160 pixels, ou o famoso Full HD+, com 403 ppi de densidade e com o aspect ratio de 18:9, tá? É um display bonito, é um display que aproveita bastante da tela. Claro que a gente ainda tem aquelas bordas, né? Que já que ele não usa o notch, a gente tem bordas um pouco grandes, e ele tem uma cara aí meio de, sei lá, a frontal tem uma cara meio de Galaxy S7 Edge sem o Edge, entendeu? Sem as telas curvas, meio cara de S7. É um display bonito, ele tem o Corning Gorilla Glass 2.5D e é um display bonito, tá? Não tem as cores mais saturadas do mundo, mas ele é um belo display LCD, não dá pra ver pixels na tela, tem uma qualidade de imagem muito bonita mesmo, e um dos pontos positivos que eu vejo dele é que ele tem um brilho muito bom, ele tem bastante nits de brilho, então olhar ele na rua com sol forte não vai ser problema pra você, tá? Tem cores bonitas, mas algumas pessoas que vêm do AMOLED podem achar esse display um pouco lavado, já que, obviamente, quem tá acostumado com a AMOLED e com aquelas cores vibrantes não vai ter um display LCD tunado como a gente tem na LG ou em outras empresas. Esse display LCD é bem natural mesmo, tá? Tem cores bem naturais e podem desagradar pessoas que estão muito acostumadas com a AMOLED. Se você aí tá acostumadão com LCD, você vai achar um LCD bem bonito. Falando em desempenho, nós temos um autêntico intermediário premium que tem um desempenho muito avançado e que chega ali perto de smartphones da linha 800, como processadores Snapdragon 821, 820, fica mais ou menos nessa linha de desempenho, só que um pouquinho pior, já que ele é um smartphone da linha 600, tá? O Snapdragon 660 tem 8 núcleos, né, sendo eles 4 de 2.2 GHz, núcleos Cryo, e mais outros 4 núcleos Cryo de 1.8 GHz, 4 núcleos Big de alta potência e 4 núcleos Little de baixa potência, fazendo esse jogo entre 4 núcleos mais econômicos e 4 núcleos mais potentes, tá? Ele tem uma Adreno 512 para jogos, 4 GB de RAM DDR4 e na minha versão a gente tem a versão de 64 GB de armazenamento. Você consegue encontrar versões com 128 ou versões com 32 GB. Na verdade, você encontra muito mais versões de 64 e 32, 128 a Xiaomi reserva para alguns outros mercados, tá? Falando só em especificações cruas, a gente tem aqui o Android One já rodando Android 8.1.2 Oreo, se não me engano, com previsão de atualização para o Android Pie logo em breve, e a gente tem o Android One puro da Google, tá? Esse Android One é o segundo Android que recebe atualizações da Google. A Google primeiro atualiza os Pixels, depois atualiza os Android Ones, e aí depois todas as outras empresas vão com as atualizações. Então esse cara recebe updates muito rápido, recebe muitos patches de segurança e tem aí de 2 a 3 anos garantidos de atualizações, tá? A Xiaomi, ela não tem muito a ver com isso, quem atualiza esse aparelho é a Google, a Xiaomi só cuida do hardware e dos firmwares, das APIs ali para fazer as coisas funcionarem. Então esse aparelho na minha mão já atualizou 1 milhão de vezes. A parte boa é que você sempre vai ter um update e você vai para o Android Pie e provavelmente vai ter o Android 8, o Android 9 e o Android 10 com toda certeza, tá? O Mi A1 tá sendo atualizado para o Pie também em breve, então fiquem tranquilos porque esse smartphone tem o Android puro da Google e a experiência é muito boa, tá? Pouquíssimos bloatwares, nada demais, é uma experiência bem livre mesmo, uma experiência muito pura, e eu deixo aqui poucos aplicativos na gaveta porque eu não sou um cara muito bagunceiro no meu Android. Mas aqui o desempenho vem sendo muito bom, os 4 GB de RAM dão pro gasto sem nenhum problema, e quando você pensa em rodar jogos ou aplicativos pesados, ele vai muito bem. Em aplicativos de redes sociais como o Facebook e o Instagram, ele voa, tá? Ele vai muito rápido, mas quando a gente pensa em jogos, a gente tem que lembrar que ele é um smartphone intermediário avançado, e ele vai conseguir rodar jogos pesadões como Asphalt 9 ou PUBG no gráfico médio cravado, com mais de 60 FPS e sem nenhuma queda de frame aparente, tá? Não roda no high, por quê? Porque ele não é um smartphone com tela 2K. O esquema nos smartphones funciona diferente do que funciona nas placas de vídeo. Então nenhum smartphone da série 600 vai conseguir rodar alguns jogos fodas no high, justamente porque o high é voltado para telas 2K e gráficos mais avançados, HDR10, essas coisas todas. Coisas que você encontra lá no S9 Plus. Aqui a gente tem um intermediário que é honesto e que roda os jogos com um gráfico muito bonito, mas que roda aí sempre no médio, dependendo do jogo. Na maioria dos jogos vai rodar tudo no alto, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema, e o desempenho é muito bom mesmo. A MIUI não tá aqui, então a gente não tem duas coisas que eu gosto muito da MIUI, para quem conhece a Xiaomi, que é o gerenciamento de memória RAM e o gerenciamento de bateria. Então esse cara é bem potente, entrega o desempenho que você quer, mas não tem um multitarefa tão absurdamente bom assim. Você não vai conseguir abrir aquele aplicativo de há 3 dias, 4 dias atrás, e você também não vai conseguir, né, ter tanta economia de bateria assim. Quando eu chegar em bateria, eu já conto pra você o que eu acho.
E falando das câmeras do Mi A2, a gente tem uma grata surpresa. Eu fiquei muito impressionado com o que essas câmeras podem fazer de dia, tá? Nós temos aqui um sensor principal de 12 megapixels e abertura de f1.7, com um sensor Sony, né, um Exmor, um IMX486, e uma câmera secundária de 20 megapixels que a Xiaomi colocou justamente para você fazer fotos mais bonitas em baixa luz e para ajudar aí no modo retrato. Essa câmera não faz um zoom de 2x, não é uma lente zoom, né, de 2x, é uma lente que tem a mesma abertura ali e a mesma cara, a mesma configuração da primeira lente, mas é uma lente que serve para enriquecer os detalhes em low light. É uma câmera simplesmente para fazer low light em modo retrato. É uma câmera muito boa e você pode acessar essa câmera pelo modo manual para fotografar exclusivamente com ela, caso você queira. Eu vou deixar os resultados passando aí na tela e vocês podem notar que a Xiaomi ela tem um estilo próprio de fotografia que é muito clássico, né? Ela coloca um pouco de contraste a mais, ela dá um tapinha na nitidez e as fotos sempre vão sair com esse tom assim, um pouco frio. Então a Xiaomi tem essa mania nesses últimos tempos de soltar essas fotos com pós-processamento para que elas fiquem um pouquinho mais frias, do jeito que eu gosto, e com um pouquinho de nitidez a mais, uma nitidez um pouco super processada, o que pode estragar algumas fotos ou que pode já deixar a foto muito boa para você postar. A Xiaomi ela se preocupa muito para você tirar uma foto e conseguir postar ela direto sem precisar de muitas edições, e as fotos saem muito boas, inclusive em baixa luz. Eu vou deixar algumas fotos em baixa luz para vocês verem também, umas fotos com bastante nitidez, que conseguem fazer um HDR bem honesto e que não apresentam muito ruído não. O que me deixou impressionado é que essa segunda lente consegue fazer uma supressão muito boa do ruído de ISO, e você não encontra muito ruído de ISO mesmo em baixa luz, tá? Claro que se você tirar foto em meia luz, o sensor ainda vai pecar um pouco, mas de dia você consegue ver fotos muito boas e inclusive um modo retrato muito competente, dando algumas pequenas erradinhas no cabelo da produção, como vocês estão vendo aí, mas nada de absurdo, tá? Não é o nível de câmera do Google, não é uma Google Câmera, uma coisa meio pixel, mas é um recorte muito honesto que acerta bastante. Então é um recorte que eu diria que acerta tão bem quanto a OnePlus tá acertando. É uma câmera muito boa, tem uma correção de cores muito boa, os verdes são muito bons, o chão tá com a cor certa aqui nessas fotos, o contraste tá em dia. Eu só acho que ela exagera um pouco nesse contraste, ela podia em algumas fotos reduzir um pouco esse contraste nas baixas luzes, que deixa as sombras muito pretas. Tirando isso, é uma câmera muito boa e eu achei essa câmera muito boa para fazer macro. Eu vou deixar algumas fotos aí de macro também, do óculos da produção, dessas plantas que eu tirei foto, e vocês vão conseguir ver um macro muito bom. Ela consegue chegar bem perto quando você usa o modo manual. No foco automático ela se perde um pouco para fazer macro, então recomendo fazer macro com o modo manual, mas dá pra fazer umas fotos muito legais e é uma câmera muito versátil. A segunda câmera vai sempre ser acessada em low light, então ela meio que vai trabalhar muito bem no manual, tirando fotos ali boas pra você, se você escolher a câmera de baixa luz, ou no automático, quando tiver com baixa luz, ela vai escolher automaticamente o sensor secundário e você não perde nenhum tipo de abertura e também não perde resolução. Na verdade, você ganha resolução por conta da câmera voltada em baixa luz. Gostei muito do kit traseiro, as gravações de vídeo não são muito boas, eu não sou muito fã da Xiaomi em gravação de vídeo, ela ainda tem uma estabilização muito ruim e a Xiaomi ainda não consegue trazer 60 FPS para as câmeras, o que é um sacrilégio em pleno 2018. Se você não liga para 60 FPS e só quer gravar em 4K básico, essa câmera faz, mas não espere gravações muito bonitas. A qualidade de gravação é muito abaixo da qualidade de fotos, uma coisa que eu notei inclusive nos Zenfones, uma coisa que eu comento muito que os Zenfones também fazem. É uma síndrome do Zenfone aí. Falando em câmera frontal, a gente tem uma câmera frontal de abertura f2.2 e 20 megapixels. Eu acho um exagero tudo isso. A Xiaomi poderia ter investido num sensor que entra mais luz, mas enfim, quem sou eu para criticar a Xiaomi, não é mesmo? Nós temos aqui na tela algumas imagens e eu vou dizer que o problema crônico da Xiaomi de colocar muito contraste e tentar aplicar uma nitidez exagerada piora aqui na câmera frontal. A câmera frontal não é ruim, só que eu acho que ela super expõe um pouco, ela tem o problema de acabar super expondo um pouco o rosto. A Xiaomi combateu bastante a suavização que ela usava, mas ainda temos aqui um pouco de suavização e uma nitidez em locais onde não deveriam ter. Então assim, a câmera frontal é boa, mas você não vai ter uma câmera frontal no nível dos pixels. Na verdade, você vai ter uma câmera frontal muito parecida ali com o que a Samsung faz no S9 Plus, deixando nitidez em algumas áreas como a barba, cabelo, mas dando uma limpada no rosto, deixando uma coisa meio bizarra, sabe? Então tipo assim, eu sou um cara muito chato com selfie, eu venho de
um gosto pessoal de selfies muito diferentes. Eu gosto de selfies bem nítidas, tá? Que deixam as marcas do rosto bem fortes no rosto, que tenham bastante nitidez e que tem uma estrutura muito boa. Eu cito aí duas câmeras como a do Pixel 3, Pixel 2 e a dos iPhones, que são muito boas para selfie e que não tem esse embelezamento, tirando o último iPhone, que tá bizarro, mas enfim. E essa câmera, ela ainda tem esse efeito um pouco embelezador demais. Mas se você souber regular ali a luz, não tirar foto no local muito ensolarado, a câmera vai conseguir regular e o HDR vai dar um tapinha e você vai conseguir fazer boas fotos. O modo retrato na frontal usa software, acerta menos que a câmera traseira e ainda dá uma errada bizarra às vezes, mas é um bom modo retrato se você tirar em boa luz e não tiver um cabelo muito complicado, não tiver muitos cachinhos, não tiver usando um boné, enfim, você consegue fazer um modo retrato decente sim. Agora, se você tiver um cabelo muito complexo, cachinho, sei lá, a barba muito pontiaguda que nem a minha, ou uma orelha muito pra trás, uma orelha muito grande ou pequena, você vai ter alguns erros de recorte de orelha ou de cabelo de vez em quando, até a câmera ir aprendendo. No geral, é uma câmera frontal muito boa, mas não é espetacular, tá? É boa e acima da média de qualquer coisa que a Xiaomi já lançou, isso é verdade. E falando em bateria, nós temos 3010 mAh. Um número bom, razoável, não é um número fantástico, mas nós temos o grande calcanhar de Aquiles do Mi A2. A bateria é o grande ponto fraco do Mi A2, infelizmente, e o que ele brilha nas câmeras e no desempenho bom, ele perde em bateria. Mesmo que a gente tenha Quick Charge pelo USB Type-C, a gente tem um carregamento rápido e tal, essa bateria não é uma bateria muito boa, eu conseguiria dar uma nota de 5 de 10, vai, 5/10. É uma bateria que vai te deixar na mão se você for um gamer muito pesado e você vai precisar carregar na metade do dia se você jogar muito, tá? É um smartphone que tem uma explicação muito simples para isso. Ele tem o Snapdragon 660, que é muito potente, e ele usa o Android One. O Android One não tem ferramentas muito boas, na verdade não tem ferramenta nenhuma de economia de bateria. Ela tem o 12 da Google ali, que é mais propaganda do que qualquer outra coisa às vezes, e a gente vê que depois de um tempo de uso com o 12, ele até sabe dosar, ele até sabe dosar a minha bateria, mas não é uma ferramenta avançada como a gente tem na MIUI, como a gente tem na Oxygen OS da OnePlus, não é uma economia de bateria boa, ele não consegue matar muitos processos em segundo plano e a gente tem um gasto de bateria e um drop de bateria considerável durante o dia. Então assim, se você for um usuário casual e não jogar pra caramba, você vai o dia inteiro com ele, porque ele vai passar os dias usando os núcleos Little, né, os 4 núcleos de 1.8 ali, não vai precisar de muita coisa. Se você ficar tipo entre Instagram, WhatsApp, Facebook, o Messenger, enfim, não vai gastar muita bateria não. Mas se você resolver ver vídeos em 4K no YouTube ou jogar PUBG o dia todo, ou querer jogar o dia todo, meu amigo, essa bateria vai te deixar na mão no meio da tarde. Recomendo que você ande com o carregador sempre e esse é o grande ponto fraco, tá? Eu queria que essa bateria fosse melhor, caberia uma bateria melhor, e se você quer uma bateria muito melhor do que esse cara aqui, você precisa ir de Mi A2 Lite, que é o irmão mais novo. Ou você pode ir de Redmi Note 6 Pro, que é o objetivo desse cara. Por isso que a Xiaomi não colocou uma bateria tão boa aqui, porque aí ela canibalizaria a linha Redmi Note. O Redmi Note 6 Pro, já tem vídeo aqui no canal, tem 4.000 mAh de bateria e a MIUI, então a bateria é tipo 2 vezes melhor que esse cara aqui. Você tem o benefício de um software puro, mas tem o malefício dele não ser tão bom em economia de bateria. Então é isso, TecNerds, espero que vocês tenham gostado demais desse review aqui no canal. Se você se interessou pela compra do Mi A2, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o melhor preço para você comprar. Aproveita porque nós estamos no esquenta da Black Friday chinesa, até o dia 11/11 e depois as promoções vão estar insanas. Eu vou deixar os melhores preços do Mi A2 para você comprar aqui embaixo, e inclusive o link para a promoção da Black Friday chinesa, onde você clica no link e todos os links já estão com desconto. Então é um link promocional para você entrar e tudo já vai estar com desconto, tá? Clica aqui embaixo, confere o preço do Mi A2. Anda num preço muito bom, as taxas andam tranquilas, tá? Pra muita gente que me pergunta como é que tá importar produtos, a taxa anda muito boa, anda de R$200 até 250. Claro, você pode ter o azar de pagar mais, mas geralmente não tá acontecendo. E as coisas estão vindo pra mim com uma velocidade até que bem boa, tá? De 15 a 25 dias mais ou menos, tá? Aproveita pra comprar porque o fim do ano vai esquentar e muita gente vai comprar e você pode perder o seu. Um grande abraço e viva o Android puro. Até o próximo vídeo.